Alô, vamos continuar nessa sequência do André Luiz, o cientista espiritual. Hoje nós vamos ver a lição 336, efeitos intelectuais no dia a dia. Essa lição está no livro Mecanismo da Mediunidade. Ele estava falando de efeitos físicos e vai falar dos efeitos intelectuais para depois a gente começar a discutir as mediunidades, né, as mais variadas formas, para que possamos entender. Nesses efeitos intelectuais, olha o que é que o André Luiz vai falar na ocorrência do dia a dia, do cotidiano. Nesse livro Mecanismo da Mediunidade, você vai encontrar esse assunto. Ele diz: no estudo da mediunidade de efeitos intelectuais, podemos invocar as ocorrências cotidianas para ilustrar a nossa conceituação de maneira simples. Ele vai chamar. Ele diz: basta examinar o hábito como cristalização do reflexo condicionado específico para encontrá-la a cada instante nos próprios encarnados entre si. Aí ele diz, ele vai chamar a atenção, o sujeito de manhã já quer ver os jornais, ver os negócios. Ó. Se os negócios materiais lhe desafiam o campo de interesses imediatos, assimilará automaticamente todos os assuntos comerciais, emitindo oscilações condicionadas aos pregões e avisos mais variados. Formará então largo raciocínio sobre o melhor modo de amealhar lucros possível. Ele disse, se a pessoa está preocupada só com lucros, ele está em cima desse. E se o cometimento demanda a cooperação de alguém, buscá-la na pessoa de um parente ou de um afeiçoado que participe da visão da vida. Ele vai chamando a atenção disso para entrar no médium. O sócio potencial de aventura, ele vai chamar a atenção. Tudo isso vai ter ação em cima dele. Pelo reflexo condicionado específico, aurindo através da imprensa, ambos produzirão raios mentais subordinados ao tema em foco. Suponhamos, porém, que o leitor decida pelos fatos policiais. Ele está pegando jornais, aí vai agora se decidir pelos fatos policiais. Avidamente procurará os sucessos nos lamentáveis assuntos sobre crimes, sobre desastres apresentados. Escolherá mais impressionantes as coisas que impressionam os seus olhos para concentrar a atenção. Feito isso, começará a exteriorizar a onda mental que caracteriza os estados dele. Pela notícia que ele viu, pelo que interesse dele, ele vai ter ondas mentais, vai formar imagens de pensamento em cima do cotidiano. Ele quer dizer, porque ele está falando do dia a dia, do cotidiano do médium. Aí ele vai dizer, ó. Nesse estado de ânimo, atrairá companhias simpáticas em que ele, escutando as conjecturas, passarão a cunhar pensamentos da mesma natureza, associando-los de maneira íntima a ver, não obstante cada um se mostre no campo pessoal. Ele diz, daí instantes, as formas, pensamento visíveis, que fosse visível ao olhar humano, os comentários do próprio agrupamento, o fluxo tóxico das imagens deploráveis em torno da tragédia, lhe nasce no mais regime das reações em cadeia, esprairando no rumo de outras mentes interessadas no acontecimento alheio. Eu estou dizendo o seguinte, a maneira que você está se interessando pelas notícias, pelos jornais, pelo que você está lendo, pelo que você está comentando, vai influenciar, vai formar imagens, não tenha dúvida nenhuma. Aí ele diz, é por vezes semelhantes conjugações de ondas desequilibradas, culmina nos grandes crimes públicos. Ele diz, em essas ondas que culminam nos grandes crimes públicos, nos quais espíritos encarnados em desvario pelas ideias doentes
que permuta entre si, se antecipa às manifestações da justiça humana, efetuando ato de extrema ferocidade em canibalismo franco, atacado na loucura coletiva, para mais tarde responder às silenciosas arguições da lei divina, cada qual na medida da colaboração própria de que se refere à extensão do mal. Ele está dizendo para o médium ter cuidado desses fatos cotidianos do dia a dia. É as notícias, é a conversação, é os filmes, o tipo de leitura que você faz, o tipo de conceitos. As pessoas às vezes estão defendendo coisas que nós sabemos que não é bom, não é saudável. E imagine isso no médium de efeito físico, de efeito inteligente, a repercussão que vai dar na sua obra mediúnica. Então ele já está chamando no cotidiano, no dia a dia, que o médium vive o seu dia a dia. Por isso que o médium precisa ter cuidado com esse lado moral. É muito importante. Além do estudo, o lado moral, ele saber a repercussão que vai dar isto. Então, por isso que a mediunidade é um das sensações nossas, do nosso novo sentido, um novo sentido que vai jogar você na direção da evolução espiritual. Porque ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que começar a estudar e ver a importância do lado moral do médium. Por isso que médium que não trabalha esse lado moral é um perigo. Os presídios e os manicômios estão cheios de médios. Cuidado, é preciso esse entendimento. Isso ele vai trazer porque os homens de ciência vai deixar isso com clareza lá na frente sobre esse trabalho mediúnico, o lado moral. Até o próximo encontro nosso.